Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na comunhão, quem sente pode chamar o primeiro hino. 465. O hino 465, 465. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nesta mesma alegria, irmãos, quem sente pode chamar outro hino. O hino 97. Aleluia. 97. Bendito Deus. Amém. Amém.
Chamemos o hino para oração, irmãos. O hino 72. 72. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo tu és, Senhor. Aleluia. Bendito tu és, Senhor. Querida Irmandade, é chegado o momento de nós, como cantamos nesse hino, dobrarmos o nosso joelho perante o nosso Rei, aleluia, para o adorar. Bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor, irmãos, aleluia. Acho que nem precisa dizer, né, irmãos? Verdadeiramente o Senhor está aqui entre nós. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E se porventura, aleluia, tu ainda não conseguiu sentir, aleluia, aleluia, diz o Senhor, só depende de ti, aleluia. Não depende deste vaso que está na frente de vós, não depende de quem está do teu lado, aleluia. Para você tocar na orla do Mestre, só depende de ti, meu irmão, minha irmã, aleluia. Se não sentiu, aleluia, clama, aleluia, louva, adora, aleluia, que o Senhor vai passar e vai tocar no teu coração,
aleluia, vai renovar as suas forças, aleluia, vai te dar coragem, aleluia, porque a luta lá fora não está fácil, aleluia, mas o Senhor está aqui nesta noite para te revestir e te ajudar, aleluia. Irmãos, aleluia, quando o Senhor Jesus, Ele esteve aqui nesta terra, entre os seus discípulos, houveram várias situações, irmãos, várias situações, aleluia. Teve uma situação, aleluia, em que o Senhor passava ali perto de um cego, e o cego clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, e o Senhor fez que não estava ouvindo, aleluia, bendito Deus, mas em ele insistindo, aleluia, o Senhor voltou para ele e o atendeu, aleluia. Teve situação, irmão, aleluia, como naquela, aleluia, episódio do paralítico enfermo à beira do tanque de Betesda, aleluia. Ele nem pediu nada ao Senhor, irmãos. O Senhor foi até ele, aleluia, e perguntou-lhe: queres ficar são? Aleluia. E ele mesmo disse: eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque para que eu fique curado, aleluia. Ele nem pediu nada ao Senhor. Irmão, se você chegou aqui e está sem força de pedir, aleluia, poderoso é o Senhor para, aleluia, entender o teu silêncio e tocar, aleluia, no teu coração. Irmãos, aleluia, creiamos, irmãos, aleluia, aleluia, que o nosso Mestre está aqui entre nós nesta noite. Bendito seja Deus, aleluia. Quem o Senhor Deus der palavras de oração após a oração do Pai Nosso. Chegou até aqui à frente, até nós, irmãos, 2 pedidos por enfermidades, pedido por tribulação, causas e também por famílias. Bendito seja Deus. Quem o Senhor Deus tocar no coração para orar, faça a vontade de Deus, entregue esses pedidos nas mãos do Senhor Deus. Bendito Deus. Tem a nossa irmã Dene, que está fazendo tratamento também. Apresentamos a serva de Deus para que o Senhor possa continuar dando-lhe forças, aleluia, para passar por esse processo. E se o Senhor assim também achar graça e misericórdia, que Ele faça uma obra para o nome dEle ser glorificado também. Bendito Deus. Muitas enfermidades, irmãos, muitas lutas no meio do povo de Deus. Apresentemos esse santo culto, irmãos, aleluia, cada um de nós que aqui estamos, aleluia. Irmãos, quem orar, apresente esse fraco servo que o Senhor nos colocou na vossa frente, aleluia, para que nós aqui, irmãos, sejamos simplesmente, somente um instrumento na mão do Senhor, irmãos, bendito Deus, um instrumento sem que o músico o pegue para tocar, aleluia, ele não faz nada, bendito seja Deus. Então, irmãos, aleluia, quem orar, apresenta esse servo, apresenta o ministério, aleluia, o conselho, vamos nos ajudar uns aos outros em oração, bendito seja Deus, aleluia. Quem o Senhor Deus der palavras de oração, aleluia, peça também que do alto do céu, pela sua infinita misericórdia, Ele possa mandar o conselho da sua palavra através de um dos seus lábios, bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Assim unidos em comunhão debaixo do sangue do concerto eterno, buscamos a Deus em santa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo
Aleluia. Quem sente, chama mais um hino, e do alto do céu o Senhor mandará para nós o conselho da sua santa palavra. Quem sente pode chamar, irmãos. Bendito Deus. O hino número 3. Glória, glória. Bendito Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja Deus, aleluia. Querida Irmandade, estamos na liberdade que o Senhor nos concede pelo Espírito Santo para a sua santa e bendita palavra. Bendito Deus. Se o Senhor já tem revelado para um dos seus servos ou servas, ou se o Senhor assim o revelar, obedeça a Deus, faz a vontade de Deus, irmãos. Estamos na liberdade pelo Espírito Santo da santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Bendito Deus. Glória ao Mestre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, bendito Deus. Glorificado seja. Glória a Deus, meu Deus. Bendito Deus. Santo, santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eterníssimo Criador. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Bendito. Glória a Deus. Glorificado seja. Santo Deus. Querida Irmandade, no livro de Gênesis, no capítulo 33 do livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 33. Bendito Deus. Todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz o título, O Encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros.
E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegando também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha benção, que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Em justo e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Até aqui, irmãos. Amém. Santo é o Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Santo teu nome, Senhor, aleluia. Eis aqui, irmãos, e também irmãs, um pequeno relato, parte de uma história, aleluia. Santo é o Senhor, bendito Deus. Uma história, irmãos, que foi escrita, aleluia, desde a fundação do mundo. Bendito seja Deus, porque aqueles, aleluia, que desceram a esta terra com o nome escrito no livro da vida, aleluia, o Senhor escreveu as nossas histórias, aleluia, glória ao nome do Senhor. Assim como o Senhor escreveu a história de Jacó, aleluia, as nossas histórias, irmãos, também estão escritas, aleluia, aleluia. E nós estamos aqui nesta terra, bendito seja Deus, para cumprir aquilo que de nós o Senhor escreveu. Todo aquele
que tem o nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E assim, irmãos, o Senhor, aleluia, Ele vem conduzindo os nossos passos, aleluia, como o pastor conduz o rebanho, aleluia. O Senhor vem conduzindo os passos de cada um, aleluia, para que aquilo que Ele escreveu de nós se cumpra nessa terra. Bendito seja Deus. E assim o Senhor vem fazendo, irmãos. Aleluia. Assim o Senhor vem fazendo. Aleluia. Como nós conhecemos a história de Jacó. Bendito Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Quando Rebeca estava ali gestante, aleluia, algo aconteceu no seu ventre. Aleluia. E ela recorreu a Deus, orou e perguntou ao Senhor, aleluia, o que estava acontecendo. E a resposta lhe veio, aleluia. São 2 nações no seu ventre, aleluia, 2 reinos, aleluia. E o maior servirá ao menor. Bendito seja Deus, aleluia. Mas, irmãos, muitas coisas das quais estão escritas, aleluia, estão bem resumidas, irmãos, bem resumidas. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ficamos em bastante comunhão, irmãos. Bendito seja Deus, aleluia. Na verdade está escrito que Rebeca clamou ao Senhor e a resposta lhe veio. Mas nós não sabemos, irmãos, se ela orou uma vez, se ela prostrou o joelho e a resposta já veio, se ela orou 1, 2, 3, 7 vezes. Quantas vezes ela orou, irmãos? 1 mês? Não sabemos, irmãos. Bendito Deus. O que nós sabemos é que ela foi aos pés do Senhor e o Senhor lhe deu a resposta. Bendito Deus. No tempo dele, aleluia, a resposta que ele queria dar. Bendito seja Deus. E assim também conosco não é diferente, irmãos. Aleluia. Querido irmão, querida irmã. Aleluia. Se aquilo que tu vem buscando, aleluia, que tu vem exclamando, o Senhor ainda não lhe respondeu, aleluia, diz o Senhor por esta palavra, aleluia, continua clamando, continua buscando, aleluia, continua implorando, aleluia, porque quando a resposta vier, aleluia, tu não terá dúvida de que o Senhor está falando contigo, e saberás aquilo que o Senhor requer de ti, aleluia. Então, irmão, se a resposta, irmã, se a resposta ainda não chegou, aleluia, diz o Senhor por esta palavra, não desanima, continua clamando, continua buscando, aleluia, que no tempo certo a resposta virá. Aleluia, e saberás exatamente aquilo que o Senhor requer de ti. Bendito seja Deus, para que, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, para que aquilo que o Senhor de ti escreveu se cumpra, aleluia, se cumpra, aleluia, e nós, cada um de nós, subamos mais um degrau, aleluia, rumo à nossa eterna morada. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. E assim, irmãos, aleluia, como nós sabemos, aleluia, aleluia, bendito Deus, santo Deus, aleluia. Jacó, aleluia, o Senhor já o havia escolhido desde o ventre, aleluia, para uma obra, para que uma promessa se cumprisse, aleluia, na vida dele. Mas, irmãos, nada veio de mão beijada, irmãos, nada veio de mão beijada,
aleluia, nada, aleluia, não foi nada fácil para Jacó, aleluia, para que se cumprisse aquilo que o Senhor Deus havia prometido para sua mãe desde o ventre, aleluia, bendito Deus, aleluia. Por que, irmãos? Por que, irmãos? Aleluia. Santo Deus, aleluia. Poderá ser que alguém possa olhar para a vida deste ou daquele e dizer: ah, Senhor, parece que na vida daquele tudo é tão mais fácil, e na minha vida parece que é tudo mais difícil. Aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, aleluia, como o Senhor Jesus disse, aleluia, aleluia, o mundo te aborrece, porque do mundo tu não és, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia. Oh, aleluia, poderá ser, aleluia, que tu não chegou ainda, aleluia, no ponto que o Senhor espera que tu chegues, aleluia, e as coisas vão se tornando difíceis, aleluia, algo vai se tornando cada vez mais difícil, aleluia, bendito Deus, aleluia, é porque, irmãos, aleluia, o Senhor em tudo Ele está trabalhando, para que nós cheguemos no ponto que Ele quer que nós cheguemos, irmãos. Bendito Deus, aleluia. E assim nós sabemos, irmãos, aleluia, embora Esaú, aleluia, não tenha dado valor à sua primogenitura, aleluia, Jacó se usou ali de uma esperteza, aleluia, e roubou a primogenitura do seu irmão, bendito Deus. Mais adiante, aleluia, por conselho da sua mãe, aleluia, enganou seu pai, aleluia, para tomar a benção do seu irmão, aleluia, santo é o Senhor, bendito Deus, aleluia, irmãos, aleluia. E o Senhor, irmãos, o Senhor não se agradou disso, irmãos, aleluia, o Senhor não se agradou. Jacó não precisava fazer isso, irmãos, aleluia, ele já tinha a promessa, a benção já era dele, aleluia, antes que o pai abençoasse, o próprio Deus já o tinha abençoado, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia. E assim, irmãos, aleluia, aleluia, precisou fugir do seu irmão, aleluia, foi morar com seu tio, e ali, aleluia, ele pagou com o preço da mesma moeda, aleluia, foi enganado por seu tio, bendito seja Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E assim o Senhor foi trabalhando, até que ele chegasse no ponto, aleluia, no ponto que o Senhor queria. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, glória, aleluia. No ponto que o Senhor queria para ele voltar para a sua terra, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. É por isso que nós estamos aqui ainda, irmãos, aleluia. É por isso que nós ainda aqui estamos. Nós não chegamos no ponto que o Senhor quer que nós cheguemos para retornar para a nossa casa, aleluia, glória. E todas, aleluia, as lutas que se levantam, as adversidades, aleluia, as enfermidades, aleluia, tudo isso está contribuindo, aleluia, o desprezo, a calúnia, aleluia, tudo isso está contribuindo para que você chegue no ponto que eu quero, para retornares para a tua casa, diz o Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia.
E quando ele chegou no ponto de voltar, o Senhor Deus, aleluia, conversou com ele, aleluia, pegou toda a sua fazenda, tudo aquilo que o Senhor havia lhe dado, toda a sua benção, aleluia, e retornou, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor. Mas antes dele chegar, aleluia, já havia ali passado pelo val de Jaboque, lutou com o anjo, aleluia, e foi enfrentar o seu irmão. Bendito seja Deus, aleluia. Vejamos bem, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, santo tu és, Senhor, aleluia, bendito Deus. Irmãos, aleluia, aquele que no passado havia se usado de uma artimanha, de uma esperteza, aleluia, para alcançar aquilo que ele queria, aleluia, quando chegou aqui, irmãos, nesses versos que nós lemos, aleluia, ele se usou da humildade, aleluia, se usou da humilhação, glória ao nome do Senhor, se usou da submissão, aleluia, se usou, aleluia, aleluia, santo é o Senhor, se fez, aleluia, de pequeno, aleluia, aleluia, para aplacar a ira e o rancor que estava no coração do seu irmão, aleluia. Vejamos, irmãos, aleluia, o quanto, aleluia, que Jacó precisou trabalhar, aleluia, ser enganado, aleluia, seu sogro mudou o seu salário, salvo engano, 14 vezes, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, e ali lutando, batalhando, aleluia, por certo, aleluia, reconheceu os seus erros, aleluia, reconheceu, aleluia, que tinha errado no passado, aleluia, e quando ele chegou, aleluia, neste ponto que nós lemos aqui, irmãos, aleluia, ele já fez diferente, glória ao nome do Senhor, fez diferente, aleluia, querida irmandade, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, para cada um de nós que aqui estamos, irmãos, desde que aqui na frente está, o Senhor nos diz, aleluia, eu espero de vós algo diferente, aleluia, ao nome do Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, glória, algo diferente do que tu vem fazendo até hoje, aleluia, algo que tu acha que está certo, aleluia, mas o Senhor espera de ti algo diferente, aleluia, oxalá por esta palavra mesmo, aleluia, o Senhor agora mesmo já te mostre aquilo que Ele espera que tu faça diferente, aleluia, para evoluir e crescer, aleluia, espiritualmente, diante da sua presença, para dar mais um passo, aleluia, em direção à tua eterna morada, glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, Jesus, aleluia, e aqui, irmãos, aleluia, o que aconteceu na verdade, aleluia, aleluia, santo é o Senhor. Jacó estava com medo, aleluia, medo de reencontrar o seu irmão, aleluia, porque o seu irmão o havia prometido, aleluia, que o iria matar, aleluia, e ele não sabia, glória ao nome do Senhor, qual seria a reação do seu irmão, aleluia, quando o encontrasse.
Bendito Deus. Mas vejamos bem, irmãos, santo é o Senhor, que até o medo ajudou Jacó. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Porque vejamos bem, irmãos, aleluia, santo é o Senhor. Se ele fosse de peito estufado, de cabeça erguida e de nariz empinado, aleluia, aleluia, a história poderia ser diferente, aleluia, mas o Senhor permitiu que o medo entrasse nele, aleluia, aleluia, e através do medo ele alcançou a humildade. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Não, irmãos, não que o Senhor fará isso conosco, não, aleluia, cada um o Senhor trabalha de uma forma, cada um o Senhor trabalha de um jeito, aleluia, aleluia, como o Senhor já tem dado, ou é calúnia, ou é desprezo, aleluia, ou é enfermidade, aleluia, ou até mesmo, se for preciso, o medo, aleluia, vai te ajudar a chegar no ponto que eu quero, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque a tua história, aleluia, a tua história foi escrita por mim, aleluia, diz o Senhor, aleluia, bendito Deus, é bem verdade, irmãos, aleluia, diz o Senhor por esta palavra, aleluia, alguns capítulos da nossa história nós temos que escrever, aleluia, com as nossas atitudes, aleluia, com aquilo que o Senhor espera de nós, aleluia, é nós que escrevemos essas páginas, aleluia, bendito seja Deus, aleluia, mas se tu estás aqui hoje, aleluia, neste culto, aleluia, ouvindo esta palavra, aleluia, foi porque eu escrevi esse dia na tua vida, desde a fundação do mundo, quando escrevi o teu nome, aleluia, no livro da vida, bendito seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, santo tu és, Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E disse então Esaú, né? E disse: caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: meu Senhor, sabe que esses filhos são tenros? Santo é o Senhor, aleluia. E que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu Senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme ao passo dos meninos. Bendito Deus, aleluia. E aqui também, irmãos, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, que exemplo maravilhoso, glorioso, aleluia, aleluia. Mas antes de Jacó chegar, aleluia, nesse ponto, o Senhor precisou, aleluia, quebrar o seu orgulho, quebrar a sua humildade, aleluia, a sua vaidade, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E aquele que havia usado de esperteza no passado, aleluia, aleluia, quando chegou aqui, ele usou a humildade, a submissão, aleluia, e usou a verdade, irmãos, a verdade, aleluia, aleluia. Sabes que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, aleluia, aleluia, e usou a verdade,
aleluia, bendito seja Deus, para escapar, aleluia, da ira, aleluia, daquele que se colocou como seu adversário. Glória ao nome do Senhor, que era o seu próprio irmãos, aleluia. A verdade, irmãos, a verdade, nunca se aparta de ti a verdade. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nunca se aparta, aleluia. A verdade, ela vos libertará. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. E assim ele foi caminhando e andando, aleluia, na simplicidade, na humildade e na verdade. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Conforme ao passo dos meninos, aleluia. Conforme ao passo dos meninos, aleluia. Bendito Deus, aleluia, aleluia. Santo, irmãos, nós não precisamos correr, irmãos, não precisamos correr, aleluia. Vamos no passo dos meninos, irmãos, aleluia. Diz o Senhor, aleluia. Não precisam correr atrás de nada, aleluia. Não corram, aleluia. Diz o Senhor, aleluia. Para que porventura não deixe o mestre para trás, aleluia. Não corramos o risco, aleluia, de deixar o mestre para trás. Irmãos, vamos continuar, aleluia, no passo que o Senhor quer que nós andemos, aleluia. E por essa palavra o Senhor diz assim: é no passo dos meninos, aleluia. Quantos que correram, irmãos, correram e perderam o caminho. Bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Não corramos, aleluia, para não correr o risco de ultrapassar o mestre e não ver, aleluia, e perder o caminho. Glória ao nome santo do Senhor. E tudo, irmãos, aleluia, como o Senhor já tem dito, aleluia, tudo corroborou, aleluia, aleluia. E o Senhor olhando lá do céu e dizendo: agora sim, Jacó, aleluia, agora tu fizeste o que eu queria que tu fizesse, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito Deus. Irmãos, continuemos clamando, irmão, batendo na porta, irmãos, como o Senhor deu no início desta palavra, aleluia, aleluia. Continua orando, continua buscando, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. No momento certo, a resposta virá, irmãos, aleluia. E saberás exatamente o que o Senhor requer de cada um. Bendito Deus. Irmãos, aleluia, por esta palavra, irmãos, o Senhor dá até de contar, irmãos. Bendito seja Deus. O Senhor dá até de contar, irmãos. Eu estava buscando uma parte, já, aleluia, já estando na reestruturação, já no ministério, aleluia, bendito Deus. E eu vinha buscando, irmãos, eu não sei dizer, irmão, mas eu fiquei mais de meses orando, aleluia, para o Senhor me mostrar uma parte, irmãos, bendito Deus, o que Ele estava requerendo de mim, aleluia. E eu clamando, irmão, e as respostas não vinham, aleluia, aleluia. Até que um dia, irmãos, numa das reuniões do ministério, o Senhor tomou alguém ali para dar algum conselho. Irmãos, parecia, aleluia, que aquele vaso tinha estado comigo um mês inteiro dentro da minha casa, aleluia, vendo todo o meu proceder, o ir para o trabalho, o voltar para o trabalho, o meu orar, aleluia, o prostrar o meu joelho, tudo, irmãos,
descreveu toda a minha rotina, aleluia, e aí veio o conselho que o Senhor queria passar, aleluia, bendito, mas irmãos, eu clamei muito, busquei muito, irmãos, aleluia, e é assim, irmãos, aleluia, como o Senhor disse, aleluia, naquela parábola do juiz iníquo e da viúva, aleluia, aleluia, o dever que temos de orar sempre e nunca desfalecer, bendito seja Deus, aleluia, torna o Senhor a dizer, aleluia, aleluia, continua clamando, se humilhando, me buscando, aleluia, não se aparta de ti a verdade, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, no momento certo virei a ti com a resposta, aleluia, e tu saberás exatamente o que o Senhor requer, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Esse é o conselho, irmãos, que o Senhor nos manda nessa noite, pela sua santa palavra. Senhor Deus seja louvado. Amém. Bendito Deus, aleluia. Unidos em comunhão, em temor e reverência, debaixo do sangue do concerto eterno, oramos a Deus em agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque ele falou, se o meu pai perceber
descanso, glória ao teu nome. Ah, Senhor, e assim estamos nós, passando por processos difíceis, para chegarmos no ponto que tu requeres, mas seremos bem-aventurados, glória, se aceitarmos toda a provação, se te amarmos de um sincero coração, se nos humilharmos diante da tua presença, Senhor, que se cumpra em nós esta palavra, Pai, que possamos guardar os teus conselhos no nosso coração. No momento oportuno, tu nos darás a tua resposta, Senhor. No momento oportuno, tu nos libertarás, Senhor. No momento oportuno, ó Pai, tu nos levará aonde tem de nos levar. Tudo te agradecemos em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Aleluia, glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Santo, santo tu és. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, para sempre seja louvado. Amém. Quem sente pode chamar outro hino. O hino 154, 154. Glória a Jesus. Ser
toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.